Queridos irmãos, nós lemos no domingo passado o relato do envio missionário dos apóstolos segundo São Marcos. Eles foram mandados de 2 a 2 para todas as aldeias e lugares aonde ele, nosso Senhor, deveria passar. Então, regressam desse primeiro trabalho missionário com uma imensa quantidade de resultados que queriam apresentar a Cristo. Estavam, por assim dizer, eufóricos. Para transmitir a Nosso Senhor o resultado da sua missão. Mas Jesus não está preocupado com o resultado, está preocupado com eles. Ele os ama. Ele tem para com eles zelo, carinho, e por isso diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. A correria tinha sido tão grande que eles não tinham tido tempo nem para comer. E foram. Foram de barco para um lugar deserto, mas o povo os vê partindo e corre atrás, consegue chegar lá antes deles. Ora, ao chegar ao lugar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. O Evangelho diz: cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Quando uma ovelha não tem pastor, ela fica cansada. Ela fica exausta. Quando ao invés de ter de lidar com um pastor, ela precisa lidar com um lobo. Ao invés de ser acolhida, ela é expulsa. Ao invés de ela ser entendida, ela é menosprezada. Quando ao invés de ela ser alimentada, ela é mandada embora. Quando ninguém se importa com aquela ovelha, quando ninguém tem para com ela zelo, carinho, amor. Ovelha sem pastor é ovelha desorientada, que não tem para onde ver, que não tem uma voz para escutar, que já não consegue mais encontrar um ponto de referência. Ovelha sem pastor é a ovelha que queria ouvir a voz de Cristo, na voz de alguém, e a única coisa que encontra são palavras humanas, para não dizer muitas vezes palavras más. Nós vivemos num mundo em que há muitos gestores e poucos pastores. Num mundo em que todos querem ser irmãos, mas ninguém quer ser pai. No mundo em que as pessoas já não sabem mais receber de Deus essa liderança espiritual
que transforma um homem normal num pastor do rebanho. O texto diz que Jesus, por causa disso, começou a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante. Ele vê que aquelas ovelhas são ovelhas sem pastor. Ele vê que elas estão cansadas e abatidas. Talvez ele olhe para nós hoje e diga: como vocês estão cansados e abatidos? Com tanta porta na cara, com tanto desprezo, com tanta humilhação, com tanto descaso. Então, ele quer começar a nos ensinar tantas coisas. Porque pastor, como diz Santo Agostinho, é aquele que dá o pasto. Pastor é aquele que ensina. É claro que se nós não temos nada para ensinar, como é que nós vamos pastorear? Isso não é pastoreio. A gente que não pastoreia, que não é pastor, é apenas o cuidador, aquele que está ali sentado na guarida, vendo se não acontece uma desgraça muito grande, enquanto as ovelhas estão tentando viver do jeito que elas podem. Mas como ele não sabe nada, não tem pasto para dar. A única coisa que tem para dar é a sua própria opinião, seus clichês, são seus rótulos, as suas misérias. É uma vergonha. É uma vergonha. Ao contrário, Jesus começou a ensinar, porque o pastoreio se dá assim, mediante o ensino, mediante a entrega do pasto. Mas Jesus, através do profeta Jeremias, adverte aos pastores: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar a seus campos e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Queridos, que promessa tão linda nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje. Promessa linda para as ovelhas de Cristo, mas ameaçadora para aqueles que deveriam pastoreá-las com amor, ao invés de dispersá-las, para aqueles que deveriam usar a sua autoridade para o bem dessas ovelhas, ao invés de usarem contra estas mesmas. Irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. São Paulo aos Efésios diz que Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade, e aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ao contrário, os maus pastores são aqueles que, ao invés de semearem a paz na igreja, semeiam a divisão. E
fazem com que as almas fiquem desorientadas, não tendo para onde correr. Queridos irmãos, rezemos por todos nós, pastores e ovelhas. Rezemos para que não fiquemos cansados e abatidos como ovelhas sem pastor. Nós precisamos do pastoreio de Cristo. Nós necessitamos. O mundo está muito doido. Tem muita coisa desorientante acontecendo a cada segundo, a cada dia. Nós precisamos de pastoreio, de uma voz firme, segura, amorosa, caridosa, compreensiva, que nos leve até o céu. Peçamos ao Senhor que nos faça ser o rebanho de Cristo, constituído verdadeiramente pelo pastoreio que dele advém, para que assim a nossa vida possa ser inteiramente levada segundo a sua vontade, e nós, de cansados e abatidos, possamos entrar no descanso do pastor.